Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 6 de setembro, eu sou Maurício Portugal Ribeiro e estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e Sebastião Buto, da Sigla Sul Consultores, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta dessa semana, vamos falar sobre a decisão do STF sobre as alterações na lei de improbidade. Vamos comentar artigo de autoria de Adalberto Vasconcelos, que propõe a adoção de regulação discricionária em projetos de concessão federal. E vamos falar também sobre as surpresas para o setor de energia elétrica que foram veiculadas pelas emendas à medida provisória 1118. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. E se você quiser começar a sua semana bem informada, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Vamos começar falando sobre a decisão do STF sobre as alterações da lei de improbidade. Felipe, queria passar a palavra para você para comentar esse tema sobre o qual até já tratamos em programa anterior. Né? Eu acho que agora tratamos antes do STF decidir, agora voltamos para reportar, né, a atualização sobre o tema. Passa a palavra para você. Maurício, bom dia. Sebastião, bom dia. Na verdade, Maurício, são duas decisões, né? A primeira, do dia 31 de agosto, o STF decidiu uma ADI proposta pela ANAP, que é a Associação dos Procuradores de Estado, e declarou inconstitucional o artigo da Lei 14.230, que havia suprimido a competência das pessoas jurídicas interessadas, as procuradorias dos entes públicos, né, para a propositura das ACPs, né, das ações de improbidade, melhor dizendo. Com a alteração promovida pela Lei 14.230, apenas o Ministério Público poderia propor ação. No entanto, a STF entendeu que essa limitação era inconstitucional e, portanto, reestabeleceu a legitimidade ativa concorrente entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas. Sobre esse ponto, se de um lado você preserva, né, se preserva a competência dos entes públicos em promover o ressarcimento pelos atos de improbidade praticados, deixa-se de resolver um problema que a gente comentou aqui no Infra em Pauta, que é do revanchismo político, né? A instrumentalização desse instrumento, muito legítimo, da ação de improbidade, para buscar algum tipo de responsabilização com viés político. Então, acho que essa questão fica sem solução, mas, por outro lado, se preserva nos casos em que haja efetivamente um dano causado, uma malversação sobre recursos públicos, a possibilidade de reparação da improbidade. A gente até fez a distinção aqui quando debatemos de que a responsabilização pela improbidade nada tem a ver, pelo menos nada diretamente, com o ressarcimento horário pelo dano causado, né? A configuração da improbidade não é um requisito necessário para a realização do ressarcimento quando se prova, né, um ato consciente, um ato, né, um dano consciente causado pelo gestor, independentemente da configuração da improbidade. Uma outra questão que restou decidida pelo STF, essa foi no dia 18 de agosto, no julgamento, na apreciação do tema de repercussão geral 1199. E nessa ocasião foi decidida uma outra questão muito polêmica, que era a questão de como se tratar a exclusão da improbidade culposa. Por ocasião do julgamento, o STF validou a alteração promovida pela Lei 14.230 e, portanto, excluiu da lei de improbidade a modalidade culposa da improbidade, ou seja, apenas a improbidade dolosa, aquela improbidade praticada com consciência do ilícito que estava se praticando, que pode ser punida por meio da lei de improbidade. O julgamento entrou também na questão de como a improbidade, né, como essa decisão ela se relaciona no tempo, ou seja, entendeu-se que essa decisão, né, que essa inovação, ela não retroage para os casos já julgados, ela atinge somente os casos em andamento, que ainda não tenham coisa julgada, né, que ainda não tenha havido trânsito em julgado da decisão. No entanto, as decisões, né, que já tenham transitado em julgado, mas ainda não tenham sido executadas, não se aproveitam, né, não retroage essa inovação e, portanto, uma eventual condenação por improbidade culposa
que esteja atualmente em execução, por exemplo, o ressarcimento pelo ato ímprobo praticado, né, pelas consequências desse ato ímprobo, esse ressarcimento ele vai ter que ser feito independentemente de esse ato na legislação atual não ser mais um ato de improbidade, não se caracterizar como um ato de improbidade. E nesse mesmo julgamento do dia 18, o STF entendeu que os prazos também não retroagem, ou seja, o marco temporal para a configuração dos novos prazos de prescrição é a publicação da lei. Então, dependendo de quando o suposto ato de improbidade foi praticado, aplica-se um ou outro prazo, tendo como data de corte a data de publicação da lei. Me parece que a decisão, ela, independente do mérito, se decidir sobre essa questão é muito importante na perspectiva da segurança jurídica. A questão sobre o ato culposo, né, sobre o ato de improbidade culposo, acho que ele é muito importante e traz uma segurança. A gente já tratou aqui de como essa discussão se relaciona com o chamado apagão das canetas, né, do gestor de boa-fé que acaba tendo que responder por decisões tomadas, né, o quanto esse excesso, né, ou a irracionalidade do sistema de controle acaba gerando uma ação por parte dos agentes. E nessa última decisão, um aspecto que chama a atenção é que também foi decidida a não obrigatoriedade da defesa do agente que tenha seguido uma orientação da Procuradoria, né? A Lei 14.230 havia trazido uma obrigatoriedade de que o agente que, seguindo uma orientação da Procuradoria do ente público, e viesse a responder por um suposto ato de improbidade, ele teria a sua defesa garantida por essa Procuradoria, e o STF afastou essa obrigatoriedade, ainda que tenha reconhecido essa possibilidade, né? Aqui me parece que deixou-se de dar uma proteção para o agente de boa-fé, que, seguindo a orientação da sua estrutura administrativa, acabe decidindo. Maurício, Sebastião, eu abro para comentários de vocês. Acho que a pacificação ela é sempre importante, mas me parece que aqui o STF optou pela praticidade e acabou deixando de fora algumas situações que a gente percebe muito no dia a dia o quanto elas atrapalham, o quanto elas causam insegurança para o agente público de boa-fé. Felipe, me esclareça uma coisa, tá? Eu não estou aqui com a lei na minha frente, mas eu me lembro que o dispositivo que falava da necessidade das procuradorias fazerem a defesa dos agentes públicos, nos casos em que os agentes públicos estivessem agindo seguindo pareceres desses mesmos órgãos jurídicos, me parecia que era um dispositivo claro. Como é que o STF afastou essa obrigação? Qual foi a interpretação que foi dada que levou ao afastamento dessa obrigação? Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Quer dizer, o gestor, mesmo quando ele está baseado no parecer jurídico, né, da sua procuradoria jurídica, ele passa a correr risco de não ter custeado a sua defesa, né? A gente sabe que uma defesa de uma ação de improbidade para um funcionário público honesto é um valor realmente relevante em vista da remuneração que esse funcionário recebe. Ter a garantia de que ele seria defendido, né, no caso de estar seguindo os entendimentos da sua área jurídica, era uma garantia muito importante. Né? Muito importante. Né? Como é que o STF fez isso? O que é que aconteceu aqui? Não está claro. Por isso, a lógica foi de que essa não é uma obrigação, não necessariamente é uma obrigação daquela procuradoria. Eventualmente, em função da estrutura administrativa, pode ter uma outra configuração organizacional e que, portanto, não é um pressuposto a uma inconstitucionalidade da lei de tratar de uma obrigação, né, de um ato daquela procuradoria que tem emitido a opinião e, eventualmente, é uma procuradoria que não tem competência para atuar processualmente, e, mesmo assim, esse direito ele não poderia estar baseado nessa vinculação da opinião da procuradoria em relação à defesa da pessoa física.
talvez um caminho melhor que a lei pudesse ter seguido teria sido vincular a obrigação do ente público em custear a defesa, né? Talvez, me parece que não houve uma oposição em relação ao endereçamento dessa solução, mas a solução adotada pela lei foi entendida como inconstitucional. Ok, mas isso significa que, por esse meio, tirou-se o direito do agente público de ter uma defesa se ele seguir o parecer jurídico. Por conta de não se vincular à procuradoria ou à seção daquele departamento jurídico específico, tirou-se, por inconstitucionalidade da vinculação do departamento, né? Vamos assim dar um exemplo, né? Tem casos, tem entes que você tem uma procuradoria consultiva e uma procuradoria contenciosa, né? uma divisão da sua procuradoria em um departamento consultivo e um departamento contencioso. É evidente que quem dá a opinião, em regra, é o departamento consultivo. E é evidente que quem vai fazer a defesa é a ala ou o departamento que faça, o órgão que faça a parte contenciosa. Quer dizer, por conta de ter vinculado ao mesmo órgão, o STF tirou o que era o essencial, que era o direito do funcionário público ser defendido caso ele agisse conforme a opinião jurídica. É isto? Me parece, Maurício, que esse direito ele continua existindo, independente dessa previsão legal. Acho que o sujeito que seguiu a orientação do corpo jurídico, ele já teria um direito que ele poderia fazer valer, eventualmente até por meio de alguma ação judicial, se fosse o caso, mas eu concordo com a tua ponderação no sentido de que ele deixa de ter automaticamente esse direito à proteção pela procuradoria. Agora, o direito de ser defendido, o direito de ter, né, os seus custos ressarcidos, me parece que continua existindo. Eu vi em várias situações a Procuradoria não defender agente público, mesmo tendo seguido a opinião do seu departamento jurídico. Né? A gente tem um caso que eu acho que é emblemático, que é o caso do nosso amigo Sérgio Aveleda, né? Que teve que custear a própria defesa em um caso que claramente o Ministério Público estava abusando do seu poder. Né? Por outro lado, né, a gente encontra, por exemplo, no caso da União, a AGU fazendo a defesa do presidente da República e de funcionários, né, que recebiam a salário sem trabalhar. E a proteção da União foi estendida a essa pessoa, né, como era o nome que ficou conhecido na imprensa, Val do Açaí, que era a moça que tinha um cargo, né, e não comparecia, era somente, aparentemente, havia ali algum tipo de anormalidade que levava a pessoa a ter o cargo como assessora legislativa e não comparecer, né, para o trabalho, e a AGU fez a defesa, né, o que parecia uma coisa esdrúxula. Então, tem situações muito diferentes, e você não ter esse direito de ser defendido claramente me parece uma coisa tão sem noção em vista da situação atual, né? E que deixa de levar em conta, de fato, situações práticas muito ruins, né, que vem acontecendo. Você citou dois exemplos extremos, né, de um lado e de outro, e tem muita coisa nesse meio ainda que está sem solução, né? Está sem solução. Acho que, me parece, a questão do ato de improbidade culposo foi muito positivo, mas tem muita coisa ainda que precisa ser tratado para a gente enfrentar adequadamente essa discussão sobre o apagão das canetas. Sebastião, você quer comentar? Não tenho nenhum comentário adicional. Acho que vocês trataram outras questões. Vamos passar, então, para o próximo tema. É um tema que eu estou responsável por comentar. E hoje eu queria fazer uma coisa diferente do que eu normalmente faço aqui no Enfim Pauta. Eu geralmente uso o meu tempo, nós três usamos o nosso tempo, para comentar notícias da última semana. Hoje eu queria usar meu tempo para reagir a um artigo de autoria de Adalberto Vasconcelos. Adalberto Vasconcelos, para quem não sabe, é uma pessoa que trabalhou por muitos anos no TCU, né? Galgou os cargos mais altos na área de infraestrutura no TCU, foi coordenador da área de infraestrutura com todas as CEFIDs, Secretaria de Fiscalização de Desestatização, e todas as SECOBs, Secretaria de Obras, reportando
a ele durante um período. Depois saiu, foi para o governo Temer, foi uma pessoa extremamente importante na montagem do PPI, né? E há alguns anos saiu e montou uma consultoria. Então, é alguém muito importante, eu considero muito importante no setor de infraestrutura. Eu queria comentar um artigo do Adalberto, que foi publicado na quarta-feira, dia 31 de agosto, na agência Infra. Queria reagir a esse artigo, né, em vista da importância do Adalberto, do seu histórico, dos seus posicionamentos no setor de infraestrutura. Eu acho que é importante. Eu claramente discordo de alguns pontos desse artigo e queria usar meu tempo hoje para conversar sobre isso. Basicamente, o que Adalberto defende nesse seu artigo é a utilização do que ele chama de cost-based regulation, né? Que é uma expressão, regulação baseada em custo, mas que seria melhor traduzida, né, para o nosso meio regulatório, para a nossa linguagem regulatória, teoria regulatória, como uma defesa do uso de regulação discricionária nos setores de infraestrutura, né? Adalberto acha que o aumento de flexibilidade regulatória, né, que uma regulação discricionária traria, permitiria às agências ajustar os contratos de concessão às mudanças que venham a ocorrer ao longo dos 30 anos, 25, 30 anos, dos prazos longos, né, desses contratos. Ele diz, por exemplo, ele sustenta, por exemplo, que os problemas enfrentados pelas concessões federais de rodovias e aeroportos realizadas no período entre 2012 e 2014, que vários dos problemas que aparecem nessas concessões e que não tiveram até hoje solução, né? Várias dessas concessões estão em processo de devolução ao poder concedente para a relicitação, né? Que vários desses problemas poderiam ter sido equacionados, né, se a gente tivesse uma regulação discricionária, se os reguladores tivessem mais poder em relação em face desses contratos de concessão. Antes de criticar a proposta do Adalberto, eu acho que é importante explicar aos ouvintes o que é essa regulação discricionária, essa regulação baseada em custos, né, que Adalberto menciona. No contexto que ele menciona, eu acho que a gente pode separar basicamente, né, dois tipos de regulação, que seria a regulação discricionária, né, dos termos que Adalberto defende, que seria a regulação por incentivos, mas olhando custos, né, e a regulação contratual, né, que é uma regulação um pouco diferente da regulação por incentivos baseada em regulação discricionária por incentivos baseada em custo. Qual a diferença central, né? Na regulação discricionária, periodicamente, geralmente de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, o regulador recalcula os preços do contrato de concessão. O preço principal, evidentemente, é a tarifa. Então, imagine o caso em que o regulador, a cada 5 anos, reabre todo o sistema de custos, né, do concessionário, tá? E usando custos de referência, custos supostamente eficientes, né, ele recalcula qual deveria ser a tarifa naquele contrato, qual deveria ser a tarifa dali em diante naquele contrato. Então, o regulador, nesse sistema, tem um enorme poder, o poder de redefinir, né, a cada ciclo tarifário, a cada 5 anos, a cada 4 anos, a depender do contrato, qual é a tarifa que será praticada por aquele concessionário. Esse sistema, né, que é o sistema da regulação discricionária baseada em custos, por incentivos, mas olhando custos, se opõe ao que a gente chama geralmente de regulação contratual, que é a regulação usada na grande maioria dos casos, na grande maioria das agências reguladoras federais. A regulação discricionária, baseada em custos, nos moldes que Adalberto menciona, só é usada entre nós, no âmbito federal, na ANEEL, para o setor de distribuição de energia, né? Esse é o único setor onde você tem propriamente uma regulação deste tipo.
A gente vai encontrar também esse tipo de regulação na regulação feita por agências estaduais sobre empresas estatais de saneamento. É também uma regulação discricionária que olha por incentivos, mas baseada em custos. E acha-se também essa regulação em agências estaduais que regulam o setor de distribuição de gás, né? São basicamente esses 3 casos que existem no país de uso dessa regulação, da regulação discricionária, baseada por incentivos, mas olhando custos, né? Em todos os demais casos, né, todas as demais agências federais, a NTT, a ANAC, ANTAC, a regulação é uma regulação contratual, uma regulação em que o regulador não tem o poder de, periodicamente, refixar o preço do concessionário. Na regulação contratual, do ponto de vista econômico-financeiro, as únicas coisas que um regulador deveria fazer, né, deveria poder fazer, são reajuste do contrato, reajuste da tarifa, para manter, né, o valor de compra da moeda, né, da tarifa, e o reequilíbrio do contrato quando ocorrer eventos que são risco de uma parte e impactaram a outra. Essas são as 2 atividades que o regulador, do ponto de vista econômico-financeiro, deveria fazer em relação aos contratos submetidos à regulação contratual. E é basicamente isso, né, que os reguladores, por exemplo, da NTT, da ANAC, da ANTAC, fazem nestes contratos, e é basicamente isso também que a ANEEL faz em relação aos demais contratos que não são de distribuição de energia. Então, o modo padrão, e, em minha opinião, o modo que tornou possível, né, o crescimento, né, e a pujança do nosso programa brasileiro de desestatizações, de concessões e PPPs, tá? O que tornou possível isso foi a regulação contratual, uma regulação que limita o poder dos reguladores de refixar preços, né? Mesmo porque, em diversos casos, investidores não colocariam seu dinheiro, não fariam investimento, se ele tivesse que confiar na capacidade daqueles reguladores de recalcular a preços. Mas a pergunta que eu acho que a gente precisa responder é por que o Adalberto, né, que é alguém que eu respeito tanto e que tem uma visão, em minha opinião, muito interessante do mundo de infraestrutura, por que ele defende isso? Ele acha que os problemas que a gente enfrentou nos últimos anos com esses contratos, né, de concessão... Sebastião, você queria falar alguma coisa? Você queria comentar? Não termina, depois que faço meus comentários. Ele acha que os problemas que a gente enfrentou, por exemplo, com aqueles contratos, né, que foram, que estão todos em relicitação, né, todos os problemas completos de diversos... o fato daqueles contratos estarem afetados pela crise, com diversos problemas, né, que foram, inclusive, um conjunto de problemas, né, da crise econômica, queda de demanda, problemas de aumento de custos extraordinários, imprevisíveis, etc. Todos aqueles problemas de ter sido negado financiamento nas condições que estavam sendo prometidas, né, coisa que ficou bastante evidenciada, inclusive, na exposição de motivos, por exemplo, da medida provisória 800, que tentou resolver o problema do setor de rodovia. Ele acha que, se os reguladores tivessem mais poder, esses contratos, os problemas que vieram desses contratos, poderiam ter sido melhor resolvidos. E traz também como argumento o fato de que a gente está num período, né, que houve a pandemia recente, uma guerra que fez variar os custos de insumo, e que tudo isso leva à necessidade, para você reduzir o risco desses contratos e permitir um ajuste desses contratos à realidade, leva a ser necessário, né, torna necessário dar mais poder aos reguladores. Eu discordo profundamente dessa visão do Adalberto, porque eu acho que os nossos... Não foi por falta de poder dos reguladores que esses contratos não foram ajustados.
na verdade, o nosso marco legal dá poder aos reguladores para reconhecer que aconteceram eventos extraordinários e imprevisíveis, né? E não só o marco legal, os próprios contratos permitem isso, dar poder a esses reguladores, mas os reguladores não fizeram, não foi por falta de poder formal, não foi por falta de poder formal, foi porque tinham medo dos controladores, tinham medo do TCU. E o pleito, durante todo o período em que esses contratos tiveram várias tentativas, né, de lidar com esses problemas desses contratos, de reestruturar esses contratos, o pleito, durante todo esse tempo, o pleito dos reguladores, era de que eles queriam autorização legal específica para fazer essas alterações nesses contratos. Daí a ideia da medida provisória 800, daí a ideia da própria lei de relicitações, né? Daí a necessidade de se fazer uma lei específica, por meio de medida provisória, mas virou depois lei, para renegociar as outorgas dos aeroportos, né? Tudo isso, toda essa necessidade de autorizações legais específicas são tentativas dos reguladores de se protegerem perante o Tribunal de Contas. E, no fundo, essa demanda é, em si, um amesquinhamento de um poder que eles já tinham por lei, né? Mas, por temor dos órgãos de controle, né? Temor justificado, né? Se a gente olhar como os órgãos de controle têm agido nos últimos anos, por temor dos órgãos de controle, eles amesquinharam o seu poder. Então, portanto, nesse contexto, você aumentar o poder dos reguladores me parece um contrassenso. Porque a tendência é que eles ou amesquinhem esse poder, ou usem esses poderes apenas quando, esse aumento de poder, apenas quando isso piore a situação do concessionário. Porque eles terão medo de, quando melhorar a situação dos concessionários, isso ser entendido como alguma atividade em benefício do concessionário, e, portanto, vista de alguma forma como ilícita, como ilegal, pelos órgãos de controle, né? E a gente sabe que para um funcionário público da União, né, ter que custear a sua defesa perante o TCU, basta o processo em si, né, para voltar aos clássicos do processo penal. Nesse caso, não se trata de um processo penal, mas o processo em si, né, a abertura de oitiva pelos controladores, já é em si uma punição para esses agentes públicos, né? O custo que ele tem para ter que se defender nesse processo, mesmo que depois ele tenha sucesso, já é um problema na vida dele, né? Já é um problema na vida dele. Então, eu acho que essa proposta de aumento de poder dos reguladores, quando o que os reguladores estão fazendo é renunciar ao poder que tem, né? É tentar, tanto quanto possível, diminuir esse poder para que eles não fiquem expostos, né? Um aumento do poder dos reguladores aqui, sinceramente, eu não acho que seja a solução. Eu acho que a gente vai ter uma piora da situação, porque você vai aumentar o risco regulatório. Você dá mais poder a um regulador que, por medo do Tribunal de Contas, vai usar esse poder de forma, digamos assim, mesquinha, de forma limitada, tanto quanto possível limitada, e particularmente para cálculo, né, de custos de referência em setores em que a reputação dos reguladores perante o Tribunal de Contas é baixíssima, né? Então, aí tem um outro problema, que enquanto que hoje a regulação discricionária, olhando custos, é feita pela ANEEL, que é uma agência que tem uma boa reputação perante o TCU, você aumentar o poder dos reguladores em agências que a reputação perante o TCU não é boa, como a NTT, como a ANTAC, né? A ANAC já tem uma reputação um pouco melhor, isso vai levar ao uso desse poder contra os concessionários, e não o uso do poder racional, o uso do poder que conserte os problemas que nós temos aqui. Sebastião, Felipe. Okay. Obrigado aí, Maurício. Eu sempre falo que na conceptualização daquilo que uma regulação discricionária e contratual, uma escuta na mídia, na literatura, vários conceitos e interpretações diferentes quando se contrapõem esses dois tipos de regulação. E um tema até que já debatimos junto em outro canal e aqui mesmo, tendo a levar sempre a
discriminação ou a distinção entre essas duas regulações desde um ponto de vista mais econômico e da origem da concessão do serviço que é delegado. Então, você tem uma regulação que é de tipo mais discricionária, quando prioritariamente você não passou por um processo licitatório, porque a regulação discricionária, que é o que você falou, que tenta fazer através de uma análise de custos, de referência e tal, definir a tarifa, o que busca uma regulação discricionária é emular uma concorrência onde não teve a concorrência pelo mercado. Então, ela tenta emular, através de um conjunto de metodologias, quais seriam os custos eficientes que a tarifa deveria cobrir, qual é o valor dos investimentos eficientes que aquela tarifa deveria remunerar, qual é o mercado que aquela tarifa está atendendo. Então, uma regulação discricionária, ela em geral se justifica, e é assim que eu tenho demonstrado a prática, nos setores que não passaram por um processo licitatório prévio, para a determinação da tarifa. Porque se você tem um processo licitatório, a tarifa é a manifestação da concorrência. A concorrência pelo mercado se materializa através da tarifa do vencedor ou do valor da outorga, depende do modelo que se opte. Mas é a própria concorrência que já determina, nesse processo, a revelação da eficiência. Você criou o mercado na concorrência pela entrada. Então, a regulação discricionária, como você falou, se apresenta nas companhias estaduais de saneamento. Por quê? Porque não teve um processo licitatório prévio. São basicamente os contratos de programa que geraram aquela delegação do serviço. Se apresentaram nas companhias de gás canalizado por decorrência que as próprias agências que regulam o serviço de gás são as mesmas que regulam o serviço de saneamento e fizeram um cut and paste, digamos, entre aspas, dos processos de regulação, ainda que foram bem controversos judicialmente. E no caso da ANEEL, a ANEEL teve que optar por uma regulação discricionária, porque ela tem uma regulação federal, e não todas as concessões, quando a regulação foi desenhada, estavam licitadas. Na época que começou a se desenhar a regulação das tarifas de distribuição, você tinha muitas companhias que eram estatais ou estaduais. Você tinha as distribuidoras do Grupo Eletrobras e tem as estatais como a Copel, a CEMIG, tinha na época a C3C e outras. Então, a ANEEL tinha que fazer uma regulação que atendesse a todas as distribuidoras, porém com mercados que tinham sido licitados e outros que não. E por isso se optou por uma regulação discricionária. Então, a meu ver, a regulação discricionária é aquela que determina a tarifa de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 em base zero. Ela está justificada porque não houve um processo concorrencial que definisse através da competição a tarifa que seria eficiente. Quando você tem esse processo licitatório, você só precisa preservar aquelas condições de eficiência que foram dadas no processo licitatório durante toda a vigência do contrato, e é por isso que se vai a uma regulação contratual, onde você o que verifica é o cumprimento das condições contratuais e só ajusta essa tarifa que se manifestou na concorrência se algum evento de desequilíbrio for acontecer e esse evento de desequilíbrio estivesse alocado ao poder concedente. Então, é por isso que eu entendo que quando se tem um processo licitatório, o espaço da regulação discricional não se justifica, porque você o que tem que preservar são as condições de concorrência que seriam no processo licitatório. Agora, aquilo que de fato existe, que os eventos de desequilíbrio que se dão dentro de uma regulação contratual, muitas vezes são eventos cuja parametrização, cuja definição de custos não estava materializado na proposta, na proposta que lhe deu origem. Então, os reguladores têm a dificuldade de aplicar uma regulação contratual e definir parâmetros, olhando o mercado, um referencial de custo, para poder fazer aquele reequilíbrio. Tá? E é ali que você começa a aparecer os esquemas híbridos de uma regulação contratual com discricionária, porque você discricionariamente, ou seja, através de uma normativa,
tenta determinar como que se estimarão os parâmetros de custos, o parâmetro de demanda ou aqueles parâmetros que precisam ser ajustados em um processo de reequilíbrio de uma regulação contratual, porque aquele evento não estava precificado no momento inicial. Tá? E os reguladores aí, eles tendem estou entendendo que essa vertente na regulação discricionária nesse evento, porque eles não querem simplesmente aprovar o valor de custo que foi verificado naquela concessão por aquele evento, esse equilíbrio, que buscam ter algum parâmetro de referência do mercado, o qual sempre termina sendo bastante desafiador. Então, eu acho que na prática você tem, nos setores que foram licitados, uma preponderância de uma regulação contratual, e é ela que se deve preservar, porque o contrato é o que dá o instrumento e estabelece a relação das partes, que pode ser complementada com alguma questão normativa ou discricionária, porque você está regulando um evento que não estava previsto ao longo dos 30 anos da vida do contrato. Mas confundir que a regulação, quando você tem um processo licitado com uma regulação contratual, ela vai migrar para uma regulação discricionária, eu acho que é distorcer a origem da eficiência daquela concessão, tá? Que é o próprio processo licitatório. E a ideia é que, se você tem mercados que são monopólicos, você cria a concorrência pelo mercado e depois estabelece preserva essas condições de concorrência ao longo da vida do contrato. E concordo com você que migrar a ser uma regulação discricionária gera muito risco. Primeiro, porque o contrato, que é o elemento jurídico que estabelece as condições entre as partes, deixa de ter força, porque passa a ser agora sujeito a uma regulação discricionária que ela é mutante na vida do contrato. Então, é um setor que se torna muito mais riscoso se você substitui um contrato por uma regulação discricionária. E se você substitui uma regulação discricionária dentro de um contrato, o processo licitatório perde toda a relevância, porque depois você vai negociar. Tá? Então, se tornam processos onde ganha o que tem uma maior articulação junto à agência reguladora. A possibilidade de captura da agência reguladora é muito maior nos processos que se pode ter uma regulação discricionária que nos processos que se tem uma regulação contratual, porque o que vale o que está escrito no contrato. Eu só queria... Eu concordo com quase tudo que você falou, Sebastião. Eu só preciso precisar algumas coisas para a gente também não ficar parecendo que a gente está colocando palavras no que o Adalberto falou, né? Já que a gente está comentando o artigo dele, ele não está aqui para se defender. O que o Adalberto fala é da possibilidade, em momento algum ele fala da possibilidade de, em contratos em curso, mudar o modelo regulatório. Tá? Ele não fala em momento nenhum disso. Para esclarecer, eu sei que você também não falou isso, tá? Só para deixar claro para o nosso ouvinte. O que ele fala é que seria importante testar, né, daqui para frente, para tentar resolver os problemas que se acumularam e para lidar com o risco, né, o alto risco que você tem, uma vez que você está lidando sempre com horizonte de 25, 30 anos, testar a ideia de fazer contratos submetidos à regulação discricionária. Bom, eu concordo, assim, eu preciso primeiro dizer que eu concordo com você plenamente, que eu acho que a regulação discricionária, do ponto de vista da teoria, ela faz muito mais sentido onde você não tem um contrato licitado. A gente já discutiu isso em outros vídeos e a gente concorda plenamente com isso, né? Por outro lado, é preciso reconhecer que tem muitas situações, não só no Brasil, também lá fora, em que você tem uma licitação e você tem regulação discricionária, né? É bastante comum você ter isso. E eu acho que o Adalberto está falando deste desenho, porque, de qualquer modo, no nosso sistema, por conta do artigo 175 da Constituição Federal, você não pode abrir mão de fazer licitação, você tem que fazer a licitação, né? Então, isso eu acho que... Mas nesses casos
que você tem um processo licitatório e está previsto uma revisão, uma regulação discricionária na realização, processo que foram licitados e tem previsto revisões ordinárias. E nessas revisões ordinárias, em geral, e aqui no Brasil também se tem, no caso das transmissoras, tem, são processos licitados e tem previsão de revisões ordinárias, mas está claramente especificado quais são os pontos e os itens que serão revisitados a cada 4 anos. Okay? Vai ser a taxa de juros de longo prazo, é a taxa de endividamento, é a projeção de mercado. São os pontos específicos que vão ser revisitados a cada 4 anos, por se entender que são pontos sensíveis ao fluxo de caixa da concessionária, e porque eles... E então você já no processo licitatório sabe qual é o risco temporal que você assume de determinada variável. Tudo bem, isso é outro ponto para a gente tratar, mas assim, existe no setor elétrico, no próprio setor elétrico, no próprio setor de distribuição, casos em que se trata de empresas privadas, foi objeto de licitação a venda da empresa, né? A venda, você não teve licitação pelo contrato, mas você teve licitação para comprar a empresa com o contrato, e a regulação é discricionária. Então, assim, eu não estou dizendo que isso é bom do ponto de vista conceitual, tá? Eu concordo com você que é ruim, mas existe na nossa realidade. E existe também em outros países, né? Se você pegar o modo como se faz regulação do setor de telecomunicações nos Estados Unidos, também existe regulação discricionária, né? Em casos em que você teve licitação, né? Então, assim, isso existe, tá? É um bicho que eu também acho estranho, que eu concordo com você que não faz sentido, mas existe. Agora, o problema do horizonte temporal, eu acho que isso, nesse ponto, eu acho que aí é o ponto que a Adalberto está certo, tá? Que é o seguinte, quando você inclui revisões periódicas, né, a gente também já discutiu isso e acho que você também concorda comigo, me diga se você concorda. Quando você inclui revisões periódicas, você diz assim, de 5 em 5 anos, eu vou olhar o contrato daqui para frente, eu não vou olhar para trás, vou olhar daqui para frente, e vou, por exemplo, substituir os custos por custos de referência. Ou vou olhar o contrato daqui para frente e vou substituir a curva de demanda olhando a realidade e projetando para o futuro. Quando você faz isso, o que é que você está fazendo? Você está quebrando os horizontes temporais do risco, né, que o parceiro privado assume, de variação da demanda, quando você está ajustando a curva de demanda, ou de variação dos custos, quando você está ajustando o valor dos custos, e cria um sistema em que o parceiro privado, o concessionário, ele assume o risco de variação de custo por 5 anos. Aí você ajusta, quando você faz o ajuste, você faz mantendo a taxa interna de retorno, ou seja, se o custo subiu, né, os custos subiram como um todo, né, o conjunto de custos subiu, você vai ter uma redução da taxa de retorno, aí você aumenta a tarifa para compensar isso, né? Se os custos desceram, você vai ter uma subida da taxa de retorno, e aí você reduz tarifa, por exemplo, para ajustar para esses custos. Então, esse tipo de estrutura, uma regulação discricionária deste tipo, né, ela cria horizontes temporais. O concessionário ele tem que ficar preocupado apenas com o risco de variação do custo ou da demanda nos próximos 5 anos, porque depois disso ele só fará um ajuste e a conta desse ajuste vai para o usuário / poder público. Isso eu acho uma coisa interessante em alguns setores, né? É interessante em alguns setores. Mas meu medo na União é que quanto mais poder você der a um agente público que está se sentindo de mãos amarradas e com medo do TCU, quanto mais poder ele tiver, maior pode ser o estrago que ele faz, né, na hora que ele vai calcular esses custos. No caso da demanda, eu acho que é menos pior, porque como ele tem como um ajuste para a realidade, né, e a realidade da demanda é mensurável facilmente, basicamente todos os contratos, eu acho que a demanda é uma coisa mais razoável, mais fácil de fazer. Essa liberdade eu estaria disposto a dar, por exemplo, no setor de rodovias, tá? Um ajuste de 5 anos pela realidade da demanda, olhando sempre para frente, nunca ajustando para trás. Mas quando fala em criar custo de referência, aí eu já fico morrendo. Porque, em geral, nas revisões periódicas, quando você ajusta os custos, não é que você ajusta o custo para o custo observado.
Tá? Você ajusta o custo para um custo de referência, de benchmark e tal. Então, você o que sabe numa regulação discricionária onde é fatiada temporalmente, qual é o custo que está reconhecido a tarifa nos próximos 4, 5 anos. E você sabe que se é mais eficiente que esse custo embutido na tarifa, terá uma rentabilidade maior, e se é menos eficiente, terá uma perda, mas está mensurada, porque você tem um parâmetro que está definido por esse intervalo. Passado esse período de 5 anos, não é que você se restabelece o equilíbrio valor observado. Não, em geral, se estabelece um novo patamar de custos, ok? E que, se é uma regulação por incentivo, se espera que esses custos sejam decrescentes se há ganhos tecnológicos, ganhos de eficiência e aumentos da escala. Então, o risco do licitante enquanto uma revisão ordinária de custos, ele não necessariamente lhe garante um restabelecimento do equilíbrio a seu custo verificado ao termo de cada revisão. Eu só ia acrescentar um ponto. Me parece que nessa discussão o principal a ser avaliado são os objetivos. E me parece que em relação aos objetivos que o artigo propõe atingir, eu não estou enxergando, não sei se eu estou deixando passar algum detalhe, Maurício, da tua explicação, mas me parece que a lógica da regulação contratual, ela traz todas as ferramentas para a gente atingir esses objetivos. Então, assim, sem prejuízo claro, eu acho que tudo que o Adalberto propõe merece ser olhado com todo carinho, mas me parece que nesse caso específico a gente já tem um ferramental necessário e é muito mais simples a gente enfrentar os problemas com o ferramental existente do que buscar uma inovação, uma reformulação, né? E até um comentário, a gente não combinou os temas, né? Até para os nossos ouvintes, normalmente cada um aqui acompanha a pauta e a gente, um pouco antes do horário que a gente combina para gravar, traz aqui o que cada um vai falar, tenta organizar e dar uma sistematizada. Mas é impressionante o vínculo, né, a relação do que eu falei um pouco antes sobre a questão da lei de improbidade com o que você está trazendo aqui. É a insegurança, talvez esse seja o problema a ser enfrentado, é a insegurança de quem decide e que aí acaba não utilizando o ferramental que já está disponível, é um problema muito maior do que a ausência de uma ou outra ferramenta que talvez possa, sim, ser aprimorada. Né? Eu, no final do dia, assim, conhecendo o Adalberto e sendo um admirador do trabalho dele, eu vejo assim, Adalberto seria um excelente regulador. E ele não teria medo, inclusive pelo histórico dele com o TCU, como ele conhece o TCU, como o TCU tem ele em altíssima conta, ele não teria medo de usar esses instrumentos. Né? Para ele, eu acho que faria sentido você aumentar o poder do regulador. Mas quando você olha a situação da esplanada atualmente, eu realmente não consigo achar que aumentar o poder do regulador seja um caminho. E, na verdade, os poderes que os reguladores já tinham, eles amesquinharam, né? Por medo de exercer e por medo de ficar exposto. Não sei se vocês têm mais comentário, a gente já gastou um montão de tempo. Vamos passar para o próximo tema. E o próximo tema são, na verdade, as surpresas, né, que apareceram, que vieram, que foram veiculadas para o setor de energia elétrica pelas emendas à medida provisória 1118. Eu queria que o Sebastião, por favor, tratasse desse tema, nos explicasse o que foi que aconteceu. Perfeito. Bom, a Câmara de Deputados aprovou no 31 de agosto passado a medida provisória 1118, que restringe até o 31 de dezembro deste ano a utilização dos créditos tributários decorrentes do PIS, PASEP e COFINS a produtores e revendedores de combustível. Ou seja, a ideia é suspender até fim do ano o aproveitamento do crédito do PIS e COFINS em operações de comercialização de combustível por adquirentes finais, ou seja, os adquirentes que compram esses produtos para uso próprio, como são as empresas de transportes e caminhoneiros autônomos. Então, essa medida provisória, ao ter uma lei complementar, que é a 192 de
2022, que foi aprovada pelo Congresso, que garante aos contribuintes, inclusive adquirentes finais, o direito ao creditamento. Então, essa lei trazia um risco jurídico, porque garantia o adquirente final o direito do credenciamento e, segundo o governo, essa norma trazia uma segurança jurídica, pois a compra de um produto vendido com alíquota zero não poderia acarretar direito de crédito tributário. Então, a medida provisória atentou, o grande mérito que tinha dessa medida era trazer segurança jurídica para o setor dos combustíveis e evitar uma judicialização. Esse era o objetivo principal dessa medida provisória. Mas o relator da medida provisória, o deputado Danilo Forte, incluiu de última hora alguns dispositivos que afetaram ao setor da energia elétrica e pegaram de surpresa os agentes do setor. Pegaram de surpresa por quê? Porque se incluíram temas que estariam fora do objetivo principal da medida provisória, temas que não tinham sido discutidos previamente com o setor e temas que estão sendo tratados em outros projetos de lei. Quais são essas modificações que pegaram um pouco de surpresa ao setor e que geraram alguns posicionamentos controversos? Primeiro foi a concessão de um prazo adicional de 24 horas para a entrada em operação das usinas de geração de fontes renováveis que teriam desconto nas tarifas do uso do sistema de transmissão e distribuição. Ou seja, se adiaram 24 meses para o subsídio nas tarifas que se chamam da TUST e TUST para as usinas geradoras de fontes renováveis. E esse foi um tema bastante questionado, em particular pelas associações dos grandes consumidores, porque essa concessão desse prazo adicional vai trazer um custo que terminaria onerando, na visão da associação, as tarifas do usuário final do consumidor. Outro tema que também foi incorporado na medida provisória e que, a princípio, afeta só o setor da energia elétrica, está fora da questão dos combustíveis, é que essa medida provisória prevê que as tarifas do uso do sistema de transmissão para as usinas geradoras seja fixado no momento da outorga e essa tarifa de uso de transmissão se permaneça fixo durante todo o contrato, durante toda a outorga, sendo corrigido somente pelo índice de atualização da transmissão que levaria em conta a inflação. Hoje, as usinas têm uma tarifa de transmissão que ela é fixada regularmente pela agência reguladora e que leva em consideração uma série de variáveis e parâmetros. E a medida provisória que traz é a indicação de que a tarifa de uso do sistema de transmissão por parte das geradoras ela seja fixa e definida no momento da outorga, entendendo o relator que essa medida traria maior segurança para os investimentos em geração. E a terceira questão que trouxe a medida provisória em relação ao setor de energia elétrica é a aplicação de um sinal locacional nas tarifas de energia. E na letra da medida provisória diz que esse sinal locacional deverá considerar as diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética e que essa metodologia do sinal locacional deverá observar a Política Nacional de Expansão da Matriz de Energia, objetivando a redução das desigualdades regionais, a maximização da eficiência energética e o maior benefício ambiental. E isso traz uma interpretação um tanto ampla, digamos, de qual seria essa metodologia do sinal locacional. Lembrando que no setor da energia se entende por sinal locacional aquela que a tarifa de transmissão e distribuição ela varia em função da localização da oferta e da demanda e em função das restrições do acesso à rede de transmissão e distribuição. O sinal locacional ele busca, através de um sinal do preço, alocar adequadamente a oferta e demanda em função dos custos e da sobrecarga que gera no sistema. Mas o que traz a medida provisória é um conceito um pouco mais amplo desse sinal locacional e um conceito um pouco também mais difícil de materializar, uma vez que incorpora as questões de política de expansão da matriz energética, como falávamos, desigualdades regionais, eficiência energética e benefício ambiental.
E um dos temas que sim tinha sido proposto pelo relator, mas que foi tirado da medida provisória antes da aprovação, era um tema que estava vinculado à abertura do mercado também, do mercado varejista do setor de energia elétrica, que é onde o relator tinha proposto que os consumidores chamados especiais, que são os consumidores atendidos na alta tensão, com uma demanda entre 500 kV e 500 kW e 1,5 megavatios, eles pudessem comprar energia de qualquer gerador a partir de 2023, sendo que hoje eles estão praticamente só podem comprar energia de fontes renováveis. Mas esse tema que liberava o acesso ao mercado livre a esses consumidores de alta tensão foi retirado da pauta, e a justificativa é que esse tema já estava sendo tratado no projeto de lei de 414, que é da modernização do setor elétrico, e, portanto, esse tema foi retirado. Mas os três temas que ficaram dentro da medida provisória, que causaram essa surpresa no setor, foram a ampliação, como falava, dos 24 meses do subsídio da tarifa de transmissão e distribuição para as usinas de fontes renováveis, a proposta de que a tarifa de transmissão das usinas geradoras seja fixa, determinada no momento da outorga e permaneça até o fim do contrato, e a questão de uma sinal locacional que incorporasse um conjunto de conceitos bastante amplo. E isso gerou, então, alguns posicionamentos por parte dos agentes do setor. O principal questionamento foi assim, a inclusão, às vésperas da votação, de um conjunto de artigos sem ter uma relação direta com a medida provisória original e sem uma discussão prévia de temas que são sensíveis ao setor. Então, a Associação das Distribuidoras, a Abrage e o Instituto Acende Brasil se posicionaram um pouco surpresos perante essa inclusão em cima da hora e sem passar por um processo de transparência ou discussão com o setor. A Abrage, que é a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica, ela questionou, além da tempestividade da incorporação dessas emendas, questionou o tema de que a extensão por 2 anos do prazo para a entrada em operação dos projetos de fontes renováveis com direito ao desconto das tarifas da TUSI e a TUSI trazeria um custo adicional da ordem de 8 bilhões por ano, em termos de subsídio, e que isso vai encarecer a tarifa do consumidor e que, nas contas da associação, isso significa basicamente dobrar o valor do subsídio atual. Então, o principal ponto de questionamento da Abrage está enquanto essa extensão do prazo. Tá? E outros questionamentos têm a ver com essa incorporação do sinal locacional. Primeiro, porque o sinal locacional, da forma em que está introduzida na medida provisória, implicaria que a ANEEL tivesse que observar um conjunto de variáveis que hoje não são as que tecnicamente são consideradas para a construção de uma tarifa com sinal locacional. E essas diretrizes que foram inseridas na medida provisória, ela atrapalha a agenda da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, porque o regulador já vem discutindo este tema com o setor desde o ano passado e tem inclusive uma consulta pública que já está na terceira fase para tratar deste tema. Então, é um tema que já vem se discutindo no setor há um tempo. E a outra questão que também é questionada, que é controversa, é o fato de se estabelece uma tarifa fixa para a geração e uma tarifa locacional, como que você faz conversar as duas questões, tá? A tarifa locacional, ela vai ter sinais de preço que vão mudar em função do local e das configurações do sistema e do uso. Então, essa tarifa locacional seria só para o consumidor, mas, por outro lado, teria o gerador uma tarifa estabilizada. Como é que se dá para o uso da infraestrutura onde você conecta oferta e demanda, sinais de preço diferentes para o consumidor que para o gerador, quando a ideia do sinal do preço na transmissão é você poder sinalizar para adequada alocação da oferta e da demanda no uso do sistema de transmissão. Tá? E a questão de que isso vai trazer de que se a tarifa da transmissão
ela fosse fixa para cada gerador no momento se outorga, as modificações que tem a tarifa da transmissão como um todo, decorrente das ampliações, reforços e configurações do sistema, vai fazer que geradores vão ter tarifas de transmissão diferentes, ainda que no mesmo local. Então, ainda não está muito claro como que essa inovação introduzida pela medida provisória poderia ser materializada sem criar distorções no setor. Então, o que mais surpreendeu foi um pouco a incorporação de temas que não estavam veiculados ao objetivo principal da medida, temas que são sensíveis, temas que, por outro lado, o setor está tratando dentro de lo que é o projeto de lei, o 414, que, na expectativa do governo, seria tratado e aprovado em outubro, depois do primeiro turno das eleições. Então, se colocaram aqui questões que o setor precisa discutir e tem outro âmbito para se estar discutindo esses temas. O fato é que agora a matéria sigue para análise do Senado. O setor seguramente se irá mobilizar para tentar retirar esses trechos que foram introduzidos e levar essa discussão dentro da lei que trata da modernização do setor. E a previsão é que a Câmara dos Senadores trate dessa matéria, está previsto que ela trate o próximo dia 8, mas o que se fala é que ela deve tratar lá para o dia 20 de setembro, uma semana antes que a medida provisória perda sua validez, que é no dia 26 de setembro. Mas o tema principal é, às vezes, como os interesses fazem que o Congresso se terminem criando regulamentações que elas não estão coordenadas para o setor como um todo, geram distorções e falta de uma visão sistêmica, tá? E de temas que já estão tratados em outros projetos de lei, ou temas onde a agência é a responsável de tratar e já tem uma agenda para isso. Então, acho que também o cenário político favorece a essas, tentar atender determinados interesses ou determinadas considerações, sem uma visão integrada da questão. Sebastião, eu teria até alguns comentários, mas a gente já está no limite do tempo. A única coisa que eu quero mencionar é que isso tem sido relativamente comum, esse tipo de coisa, não só nos setores de infraestrutura. A gente está lidando com um Congresso populista, né? Talvez o Congresso, em outras épocas, tivesse a mesma predisposição em momentos pré-eleição, mas aqui tem um problema que é um executivo que não monitora e tenta controlar esse tipo de coisa, porque é um executivo que está submisso ao Congresso, né, que delegou, inclusive, as decisões orçamentárias ao Congresso, né, e, portanto, tem muito pouco controle sobre a agenda legislativa. A nossa sorte é que o Senado tem segurado muita coisa, mas se dependesse da Câmara, toda semana a gente teria surpresas, algumas delas, né, desastrosas, né? Então, com essa nota não tão otimista, mas esperando que as coisas melhorem passado o período eleitoral, eu queria agradecer a você, nosso ouvinte, por ter nos acompanhado até esse momento do programa, dizer que a gente encerra aqui por hoje. Se você gostou do programa, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal para receber as atualizações, e voltamos na semana que vem para comentar os principais temas dos setores de infraestrutura. Muito obrigado.